A gente já sabe que a vida não é só sobre dinheiro, mas seria muito bom ser milionário, né? O que a gente vai fazer hoje nesse vídeo é analisar alguns dos hábitos e estratégias que pessoas antes de nós usaram para construir riqueza. O que é ótimo nisso é que existem cerca de 50 milhões de milionários no mundo, o que significa que esse caminho já foi traçado antes da gente. E, de certa forma, podemos imitar ou copiar algumas ideias, estratégias e forma que essas pessoas financeiramente bem-sucedidas vivem suas vidas, na tentativa de quê? De, com sorte, encontrar mais sucesso financeiro pra gente, né? Então, hoje, vamos explorar alguns desses hábitos diferentes e acontece que apenas cerca de 12% dos milionários realmente herdaram a maior parte de sua riqueza. Esse é um dado realmente interessante, porque isso nos mostra que realmente é possível para qualquer pessoa construir riqueza ao longo da sua vida. Vamos falar sobre alguns dos hábitos clichês, como ler, comer de forma saudável, fazer exercício. A gente sabe que esses são hábitos comumente praticados por pessoas financeiramente bem-sucedidas. Mas, em vez disso, a gente vai falar sobre alguns que são um pouco diferentes, coisas que me ajudaram a multiplicar a minha renda, aumentar a minha produtividade e que eu achei realmente valioso aqui compartilhar. São hábitos que eu já venho adotando. Um dos primeiros hábitos que eu adotei foi escrever um diário. Agora, eu não gosto de chamar assim, porque na maioria das vezes, 90% do que eu escrevo diariamente está principalmente relacionado a negócios. Mas as pessoas têm diferentes razões para anotar as coisas. Eu acho muito importante que as pessoas, essencialmente, despejem seus pensamentos e coloquem o quê? No papel. Tem várias razões para isso, e uma delas sendo que ajuda a trazer clareza ao pensar em objetivo de longo prazo, especialmente se você está tentando construir riqueza ou você tem metas específicas para os próximos anos. Quando você escreve e tem ali para você consultar, podem surgir momentos em que você enfrente dificuldades e aquilo ali te ajude a visualizar onde você quer chegar, independente do que estiver passando na sua vida. Talvez você tenha algum problema ou algo que você precise superar. Você pode voltar e olhar o que escreveu, pensar sobre o que eu estava refletindo na semana passada, no mês passado ou há 5 anos, para entender melhor a direção que deveria seguir ou que havia planejado seguir ao escrever, quando você escreveu essas coisas. Agora, isso também é ótimo para outras coisas que não estão relacionadas ao negócio. Eu acho que pessoas que estão lutando contra a depressão, ou pessoas que estão enfrentando problema na vida podem achar que escrever é, de certa forma, algo terapêutico. Eu acho que, no geral, pode ser positivo para a maioria das pessoas. Simplesmente colocar os pensamentos no papel. Eu costumo passar por um desses processos quase a cada trimestre, digamos assim. Anoto muitas das minhas ideias e isso realmente me ajuda muito em tudo na minha vida. Depois eu reviso essas anotações no final do ano, vejo o que eu escrevi e às vezes eu dou risada. Outras vezes eu penso, uau, é ótimo que eu tenha alcançado algumas dessas metas. Ou eu percebo onde estive falhando e me comprometo a anotar mais coisas no futuro. Outro hábito que eu acho muito importante para as pessoas adotarem e que eu aprendi estudando vários bilionários, na verdade, é focar em produzir em vez de consumir. Quando você tem algum tempo livre, por exemplo, um ótimo exemplo disso é que a maioria das pessoas, quando eles têm tempo livre, talvez depois do trabalho, talvez isso aconteça antes do trabalho ou em um domingo. A maioria das pessoas escolhe consumir conteúdo, seja assistindo Netflix, filme, encontrando algum tipo de entretenimento. E não vai me entender mal aqui, tá? Não tem nada de errado com isso. Eu assisto filme, as pessoas bem-sucedidas assistem filme, todo mundo assiste filme e assiste TV. Só que o que eu descobri é que muitos milionários e bilionários, no tempo livre deles, em vez de consumir conteúdo, eles focam em desenvolver habilidades. Isso pode ser algo tão simples como tocar violão. Mas a diferença é que se você se concentrar em desenvolver habilidades no seu tempo livre, você se torna, aos olhos do mundo, uma pessoa mais valiosa porque possui mais competências. E isso pode significar ler um livro por 1 hora antes de dormir, em vez de assistir TV, para aumentar, né, o seu capital humano. É sobre construir mais habilidades e sempre tentar ser produtivo na maior parte do tempo. Claro, você pode se permitir um pouco de diversão, assistir filme, TV, mas tenta limitar isso de forma que esteja sempre focado em crescer, aprender coisa nova, desenvolver habilidade e se tornar mais valioso como pessoa aos olhos do mundo. Depois de ler alguns livros sobre Bill Gates, sabe o que eu aprendi? Que ele gosta de praticar algo ao longo da vida chamado Think Week, Semana da Reflexão. É algo que Bill Gates faz, tá? E ele é, como você provavelmente sabe, o homem mais rico do mundo. Ele recentemente ultrapassou Jeff Bezos e aí eles vivem brigando ali entre eles. Recupera o lugar, pega, tira de volta e tal, mas é algo em torno de 100 bilhões de dólares ou a mais na sua fortuna total. O que Bill Gates faz é reservar uma semana cada ano, ir para uma cabana em algum lugar isolado do mundo e passar esse tempo pensando e lendo sobre a vida e tendo ideias. Mas o propósito disso, pelo que eu aprendi, é que de vez em quando dá um passo para trás. Se você está focado em metas ou tentando crescer de alguma forma, às vezes é importante você se afastar um pouco do trabalho
trabalho e pensar, estou indo na direção certa, que eu quero seguir, estou fazendo certo. É por isso que tem uma pessoa como Gary Vaynerchuk, eu nem sei falar o nome dele, por exemplo, ele é ótimo para motivação, mas às vezes se as pessoas estão tão focadas em apenas trabalhar, 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 elas nunca param para pensar para onde é que eu realmente estou indo. E como é que eu posso estrategizar e encontrar uma maneira melhor e mais eficiente de concluir essa tarefa? Por isso que eu acho que dar um passo para trás e fazer algo como meditar pode realmente ajudar a entrar em um estado mental em que você esteja muito claro sobre o que você está fazendo. Eu acho que isso realmente ajuda. Meditar é tirar um tempo para pensar, às vezes caminhar por horas a fio, que realmente limpa a mente, dá esse tempo aí para reflexão. Agora, o quarto hábito que eu considero incrivelmente importante e que se eu só comecei a implementar nos últimos meses é algo chamado bloqueio de horário. Né? Block scheduling em inglês. É preencher um calendário religiosamente. A questão é que por anos eu tentava equilibrar todas essas diferentes tarefas e o que tinha no dia a dia sem realmente escrever. O que eu faço agora é muito simples, eu coloco naqueles notes lá do celular, o to-do, né? Eu uso o celular e eu preencho essa agenda completamente, com tudo que eu tenho que fazer em um dia específico. Agora, se você não está administrando um negócio e está apenas tentando construir riqueza, talvez no mercado de ações, ainda assim eu acho que você deve ter uma agenda e isso vai te ajudar muito. Você vai esquecer menos compromissos, como festas que precisa ir um sábado, porque simplesmente deixou passar sua mente, estava indo em direções diferentes ao mesmo tempo. Ok, eu descobri que simplesmente manter uma agenda não é algo, na verdade é algo muito fácil. Você realmente deveria começar a fazer isso. Eu costumava fazer isso em um calendário físico. Eu ainda tenho de vez em quando, eu escrevo nesse calendário de vez em quando. E isso que eu tô falando aqui pra você, é um hábito de pessoas ricas que eu vi também, né? É mais fácil fazer isso no celular e no computador diariamente, claro. Agora, pessoas como Bill Gates, Elon Musk, algumas das pessoas mais bem-sucedidas aí do mundo, elas literalmente planejam suas agendas diárias em incrementos de 5 minutos. Isso é pra produtividade séria, tá? Nem todo mundo vai querer fazer isso. Eu mesmo não vou nesse nível aí de detalhe de 5 minutos, mas isso cria alguma ordem na vida e tem algum tipo de rotina na vida, vai te ajudar. É isso que eles fazem de diferente. Gente, eu tô falando com pessoas aqui, né, acima da curva. Obviamente que você não precisa agendar quando vai ao banheiro, todas essas outras coisas, mas ter algum tipo de rotina, como a hora de acordar, a hora de começar a trabalhar, a hora de se exercitar, a hora de cuidar de certas coisas e a hora de passar tempo com a família, ajuda a organizar a sua vida. Eu garanto, gente, ao invés de fazer com a maioria das pessoas que ficam com, né, correndo de um lado para o outro, tentando ser produtiva, enquanto elas lidam com mil coisas que vão surgindo no meio do caminho. Você vai ter mais clareza e mais foco. Isso me ajuda demais. Por exemplo, algumas pessoas se preparam para trabalhar, mas de repente precisa fazer o jantar, depois elas têm que comer, têm que lavar a louça. Quando ela tenta voltar para o trabalho, elas lembram que é de noite e é hora de colocar o lixo para fora. Então aí tenta se concentrar novamente, lembra que precisa ligar para alguém, porque esqueceu de resolver algum problema. E elas acabam nunca chegando a realmente trabalhar ou se concentrar na habilidade que elas estão tentando desenvolver ou no objetivo que elas querem alcançar, né? Isso faz diferença. Lembra que agendar tudo é uma prática que vai ajudar muito na sua produtividade no geral. Nossa, isso é life change. Agora, o último hábito que eu quero compartilhar com vocês hoje é o de networking. Por muito tempo eu subestimei isso. Eu pensava, sabe de uma coisa? Eu não preciso me conectar com milionário, com pessoas financeiramente bem-sucedidas para alcançar nada. Eu posso alcançar sozinho. Mas a verdade é que você, em grande parte, é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Eu já mencionei isso aqui antes no meu canal, mas é incrivelmente impactante na minha vida saber que as pessoas com quem você convive de perto são aquelas que você tende a se tornar. Se você passa tempo com dependentes químicos, pode acabar se tornando o quê? Um drogado. Claro, isso não acontece 100% das vezes, mas o ponto aqui é que se você passa tempo com pessoas bem-sucedidas financeiramente, tem uma boa chance de você também se tornar o quê? Bem-sucedido nesse aspecto. É óbvio, você está próximo. Isso porque assuntos sobre sucesso financeiro vão ser frequentes, discutidos ali quando vocês estiverem na mesa conversando, ou se saírem para algum lugar, etc. Com pessoas bem-sucedidas, as conversas tendem a girar em torno de conquistas, incentivos mútuos, e na minha experiência, isso realmente ajuda muito em várias situações, se associar a pessoas assim. Isso eu gosto muito do meio que a gente trabalha, porque é desse jeito, a gente se associa a pessoas que querem crescer.
Eu vou te falar, eu tento me associar com pessoas que são muito focadas em alcançar objetivos, em vez de pessoas que simplesmente, herdaram dinheiro. Passar tempo com herdeiros que vivem de fundos familiares e tal, não parece ser algo muito valioso, não, na maioria das vezes, eu acho. Porque provavelmente essas pessoas elas não trabalharam para ganhar esse dinheiro, então elas não, dificilmente elas vão entender como fazer. Eu prefiro sempre me conectar com pessoas que construíram sua riqueza ou encontraram sucesso por conta própria. É algo que realmente eu gosto de fazer, eu gosto de aprender. Uma ótima maneira de fazer isso é você buscar grupos de pessoas que querem crescer, de pessoas que querem se desenvolver. Tem vários grupos dentro dos Estados Unidos que dá para fazer isso. Tem o Rotary Club, Toastmaster, ou seja, lugares onde as pessoas querem crescer, lugares onde as pessoas querem se desenvolver. Tá? Tem muitas palestras gratuitas aqui no país também, que você pode começar conectando em português, em inglês, qualquer que seja a língua. Mas make sure que você está andando no meio de pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, que estão correndo atrás de objetivo, sabe? Ao invés de simplesmente você ficar por aí gastando o tempo, que na minha opinião é muito curto. Então, esses são alguns dos hábitos que eu adotei e que aumentaram minha renda, né? Muito aí nos últimos anos. É algo que eu realmente faço e pelo qual eu sou muito apaixonada aqui e gosto de compartilhar. Obrigada aí por vocês assistirem meu vídeo. Eu tô adorando o apoio. Esse canal tem crescido bastante recentemente e eu te agradeço por se inscrever, curtir os vídeos, comentarem, etc. E a gente se vê no próximo vídeo, tá?